Boa noite a todos. Eu me chamo Amanda Moreira. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os professores aqui presentes, a todos os ouvintes. Nós fazemos parte de um grupo, uma pesquisa, o grupo se chama Francisco Campos, e a pesquisa tem o título Estado de Direito, Autoritarismo e Regimes Militares Sul-Americanos do século XX. Nós fazemos parte de um subgrupo que chama-se Francisco Campos, que tem mais outras duas linhas de pesquisa, outros dois subgrupos também trabalhando nesse mesmo assunto. Nós fazemos parte do grupo de pesquisa Matriz Autoritária do Processo Penal Brasileiro, para o Código Roco, aqui da Faculdade Nacional de Direito. É uma pesquisa que é orientada por professores de várias instituições e tem a participação de vários alunos aqui da UFRJ. Os nossos orientadores, professor Geraldo Prado e Diogo Malan, autores Amanda Moreira, Fernanda Alexandre, Henrique Oliver e Tomás Moreira. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma consideração. Essa é uma apresentação que é um assunto muito longo, a gente teve que condensar ele para fazer uma primeira apresentação de 1 hora e hoje nós estamos condensando mais ainda para 15 minutos. Então, está bem condensada mesmo essa nossa apresentação, dessa nossa pesquisa de um assunto muito vasto. Primeiramente, a gente vai começar com o Francisco Campos. Ele foi um autor, na verdade, ele é o grande porta-voz do pensamento autoritário. São ideias que vão primeiro ter base em toda a ditadura Vargas. Depois essas ideias autoritárias, essas ideias vão vir se diluindo e vão vir embasar também o golpe de Estado de 64. Na verdade, são ideias autoritárias, institutos autoritários, que alguns deles que estão aí até hoje. A obra através que ele proferiu essas ideias chama-se Estado Nacional, é a obra que nós estamos trabalhando, tem uma ideologia autoritária. Nessa obra, ele projeta, a projeção dos efeitos, que é o Estado tendo apenas um chefe, que é o presidente da República, e total poder ao poder executivo, vou me repetir aqui. E o parlamento, segundo Francisco Campos, ele começa a ter total importância a partir do momento que ele começa a virar um lugar de demagogia nos regimes que a política se apoderou da economia. Então, aqui temos algumas citações, como a primeira que eu vou ler: não há formas relativas de integração política. O homem pertence à alma e corpo, à nação, ao Estado, ao partido. As categorias da personalidade e da liberdade são apenas ilusões do espírito humano. Só é livre o que perde a sua personalidade, submergindo ao seio materno, onde se forjam as formas coletivas do pensamento e da ação. Então, são ideias realmente de total minimização de garantias de direitos individuais. A gente notou durante toda a obra dele essa minimização de direitos individuais, de garantias individuais. São ideias que perduram até hoje. Por exemplo, a questão da definição da flagrância, são institutos que permanecem até hoje no nosso sistema criminal. E bom, agora eu vou passar a palavra também ao aluno Henrique Oliver para falar sobre o regime militar brasileiro. Bom, o regime brasileiro, a ditadura militar brasileira, foi uma ditadura pautada na legalidade. Vocês podem se assustar por que na legalidade? Pois é, a legalidade ela não é necessariamente algo positivo democrático. Por exemplo, na ditadura militar brasileira, utilizou-se da legalidade para a repressão. Em específico, no que diz respeito ao sistema criminal, isso foi muito profundo. A legalidade foi um instrumento de repressão da ditadura militar brasileira. Aí nós nos perguntamos, isso é uma invenção da ditadura militar brasileira? Da ditadura de 64? Não, isso não é uma invenção de 64. Isso é algo que foi construído ao longo do tempo no Brasil. Há muitos anos antes, durante também a ditadura Vargas, nós tivemos um processo muito semelhante, em que nós tínhamos um regime ditatorial que se pautava no legalismo. E aí a pergunta, e aí o nexo com o nosso objeto de pesquisa, Francisco Campos, que justamente diz, o Francisco Campos foi o grande confeccionador, foi o grande intelectual orgânico do regime Vargas, principalmente no que toca ao legalismo
e a repressão no âmbito do sistema criminal. Durante o Estado Novo, nós tivemos o Tribunal de Segurança Nacional, que foi um tribunal de natureza militar, mas que foi conduzido por civis, que parece ser algo absurdo, mas é algo que demonstra um histórico também brasileiro da relação muito próxima entre civis e militares, do poder judiciário e militares. E isso perdurou durante toda a história brasileira e não foi diferente no regime militar, utilizando-se do mito da legalidade, né? Utilizando-se do mito da realidade e fazendo com que os brasileiros talvez que tomassem como algo mais legítimo aquela cultura daquele regime. Um aspecto interessante da judicialização é que o regime brasileiro tentou sempre, em muitos casos, não sempre levar para o judiciário, que era também que era composto em grande parte por civis, muitas das vezes conduzido por civis, claro que afeta só o sistema militar. E curiosamente a gente vai se deparar com muitos casos de absoluções, casos de penas pequenas em casos de crimes políticos, mas isso não demonstra que o regime, que a ditadura militar era branda, era tranquila. Isso só demonstra talvez a capacidade de artifício desse sistema legalista criado por Francisco Campos na era do Getúlio Vargas. Bom, vou já passar a palavra aqui para a nossa colega, a aluna da Faculdade Fernanda, que vai fazer uma comparação. Boa tarde a todos. Como eu vim falar sobre o regime militar chileno, que durou desde 1973 até 1990, perdurando durante 17 anos. Foi um regime bem mais rigoroso, bem mais draconiano do que o regime brasileiro, já exposto pelo aluno Henrique. Até porque houve penas inexistentes no Brasil, houve pena de morte e a pena de prisão perpétua, mas também houve algumas semelhanças que a gente deve ressaltar. As principais semelhanças para com o Brasil foram que, antes do golpe de Estado, tanto no Chile quanto no Brasil, os governos estavam propondo reformas populares, as quais os militares e a própria classe mais abastada se opunham. E por causa dessas reformas, os próprios Estados Unidos, eles promoveram, na verdade, eles incentivaram tal golpe de Estado. As principais diferenças, além do emprego de maior violência, é que no Chile, diferentemente do Brasil, a justiça foi totalmente separada do regime militar. Como assim? Os militares, eles impuseram os seus próprios tribunais, onde eles julgavam os civis em tempo muito curto, violando diversos direitos processuais penais, pois os réus não tinham direito à apelação, os réus não podiam sequer ter vista dos autos, seus advogados não podiam sequer interrogar as testemunhas de acusação. Também, depois disso, a gente deve falar dos bandos do Decreto-Lei nº 5 de 53. O que é isso? Esses bandos, eles impuseram o uso de força letal, além de fecharem o Congresso Nacional e proibirem assembleias públicas. Aí mostra bem como o regime chileno foi mais duro, né, em comparação com o Brasil. O decreto-lei, esse decreto-lei que aparece na tela, número 5, ele foi o primeiro decreto a alterar uma legislação anterior ao golpe de Estado. Ele impôs, permitiu que pudesse ser usada a pena de morte e a pena de prisão perpétua, inexistentes até então no Brasil. A Caravana da Morte, que é uma missão bem conhecida, uma missão militar do Pinochet, ela tinha como objetivo executar sumariamente inocentes, ou seja, pessoas que aparentemente eram inofensivas ao regime, né, para mostrar que o regime veio assim para ficar e que os civis não podiam se opor. Né. Os direitos, como eu já disse, eram bem mais limitados do que no Brasil e havia muito preconceito de classe, porque era bem visível que no Chile as pessoas mais ricas elas sofreram muito menos com o regime do que as pessoas mais pobres. Agora eu vou passar a palavra para o aluno Tomás Moreira, que vai explicar um pouco mais sobre o regime argentino, que foi ainda mais duro do que o chileno. Boa noite,
professores presentes. Eu vou falar um pouco agora do regime argentino. O regime argentino, para falar sobre o regime, a gente precisa ter em mente a perspectiva histórica que levou a cabo, por fim, levou ao que aconteceu durante os anos de 76 a 83. Antes de mais nada, a Argentina sofreu uma série de golpes civis e militares ao longo do século passado que causou uma instabilidade institucional, ou seja, não tinha uma continuidade dos regimes. Ora havia militares, ora havia civis dentro da concepção do Estado argentino. Acontece que em 66 os militares tomaram pela penúltima vez o poder na Argentina e lá permaneceram até 73. Em 1971, eles, diante da forte pressão que eles estavam sofrendo pela sociedade civil, eles criaram o Tribunal da Nação. O Tribunal Penal da Nação. Esse tribunal ele era composto por civis, mas com indicação estritamente militares, ou seja, os militares indicavam os civis que cooperassem, que tivessem uma ideologia semelhante à ideologia deles, que era uma ideologia, enfim, de reprimir qualquer um que se opusesse ao sistema. Eles agiam, enfim, de forma arbitrária e até que em 1973, a pressão que eles continuaram, que o regime militar continuou sofrendo, foi feita uma eleição e foi eleita a presidente Isabelita Perón. Quando a Isabelita foi eleita, assim que ela foi eleita, ela destituiu o Tribunal Penal. Quando ela destituiu o Tribunal Penal, ela, além de destituir, ela anistiou todos aqueles presos políticos. Isso causou um forte sentimento de revanche nos militares, que os militares, durante de 73 a 76, eles começaram a perseguir todos aqueles que foram anistiados. Perseguiram de que forma? Com a guerra suja. Eles chegavam no meio da noite, meia-noite, 2 horas da manhã, na casa das pessoas, sem qualquer tipo de registro, entravam nas casas, levavam essas pessoas para interrogatório, como conseguiam ou não as informações, eles assassinavam essas pessoas sem qualquer tipo de registro e não havia qualquer legalidade. O regime argentino se focou principalmente nesse dissenso entre as elites judiciárias e elites militares, porque não havia qualquer, nessa última parte do regime, não havia qualquer relação judicial. Isso resultou na ditadura de 76, que foi a última fase, quando os militares tomaram o poder novamente em 1973 para tentar expandir essa política de guerra suja para toda a Argentina. Em 83, durante a pressão, teve uma forte pressão popular na Argentina, a característica durante esse período foi a forte pressão popular que esse regime sofreu. E agora, vou passar a palavra de novo para a Amanda, que vai falar da transição, como é que se deu a transição entre Argentina, Chile e Brasil. Eu volto a falar então sobre a justiça transicional nos 3 países. Então, a transição para a democracia nos 3 países, ela teve uma característica comum, que é a manutenção dos sistemas criminais antes vigentes. E uma outra característica também muito interessante, que é da mesma forma como foi levada a legalidade autoritária nos 3 países, da mesma forma se deu a transição democrática também nos 3 países. Então, diferido também no Brasil, da mesma forma que a legalidade autoritária foi um pouco mais judicializada e na Argentina foi o outro extremo, foi mais radical, o rompimento também se deu de uma forma mais judicializada e também na Argentina foi um rompimento maior. A conclusão, então, que nós temos aí para concluir, só um minuto, a conclusão, então, é que a relação entre as elites judiciárias e as elites militares, a relação que elas tinham nos regimes autoritários, fez total diferença para como foi levada a legalidade autoritária. Na medida em que havia maior cooperação ou que havia maior rompimento entre essas elites, dessa forma iam sendo mais garantidos ou menos garantidos os direitos individuais das pessoas. No Brasil, por exemplo, uma ditadura conservadora, não foi tão truculento como a gente vê nos números nas tabelas que foram distribuídas para vocês. Mas existe toda essa truculência, ela continua projetando o seu autoritarismo nos dias de hoje, ainda no Estado Democrático de Direito. E também os países do Cone Sul também continuam sofrendo com essas raízes de autoritarismo, com judiciários ineficientes, instituições antidemocráticas
E o autor do nosso livro, Antônio Pereira, ele deixa um alerta para finalizar, ele deixa um alerta para nós leitores. A violência do Estado, a legalidade politicamente manipulada e justiça grosseira são perigos sempre presentes em todos os regimes políticos, tanto na democracia como nos próprios regimes autoritários. Bom, então essa foi a nossa bibliografia, que nós trabalhamos com esse método, e eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Pessoal, se pudesse ir à luz, o trabalho de vocês, particularmente para mim, desperta um interesse especial, enfim, a parte histórica, e dessa ideia central, eu acho assim, atividades que foram esses jogos militares, enfim, é a questão capital, ameaça, então ameaça comunista, enfim. Agora, o fato de ser uma ditadura militar, um regime autoritário, nós tivemos outros exemplos que sofreram essa ameaça e que não deram certo, e construíram aí o Evo Morales da vida, por exemplo, um Fidel, que eu particularmente admiro, com suas particularidades. E quando nós tivemos o Fulgêncio Batista, que foi eleito no regime democrático, mas era uma marionete de hoje. E nós tivemos o Fulgêncio Batista em Cuba e o Boni na Bolívia. Também era outra marionete. Então, assim, não sei se seria o caso de focar somente na ideia militar, tá certo, como falou da questão penal, mas eu volto a dizer, o que está por trás disso, o que está por trás do nosso golpe militar, quais foram as medidas que eles adotaram, até a filosofia que tiraram do ensino médio, praticamente para a pessoa não pensar e não poder criticar. Em relação à legalidade, ao legalismo que vocês colocaram ali, usaram a legalidade, na realidade, essa ideia de legalidade teve uma importância fundamental na história do homem. E na Revolução Francesa foi justamente a legalidade que foi utilizada para frear os desmandos do absolutismo, burguesia, enfim. Só que isso depois virou o quê? Virou um mecanismo de defesa que Marx denuncia nos livros dele, do Estado, e uma outra observação que nós temos, fruto dessa legalidade, fruto dessa prática militarista, é o decreto 911 que regula a alienação fiduciária. Durante não sei quantas décadas, era um dos procedimentos que tinha o maior prazo para o réu protestar, era 3 dias. O titular do direito a postular num procedimento de busca e apreensão são as instituições financeiras que têm lá o financiamento. E também, nesse instituto, tem lá uma violência a outros institutos do direito, como, por exemplo, dizem, por equiparação legal, qualificar o devedor fiduciário como depositário, como se fosse uma conversão do contrato de alienação fiduciária em depósito, justamente para fomentar a possibilidade da prisão. E o decreto 911 veio no auge dele em 69, um pouquinho depois do ensino, que é uma postura complicada de lidar, mas interessantíssimo trabalho de vocês. A gente está podendo ser bastante breve. Antes de mais nada, meus parabéns a todos vocês, aos professores orientadores, Geraldo Carlos, pela brilhante sempre orientação dessas inúmeras pesquisas e trabalhos. Eu, particularmente, me vale até de uma colocação que foi feita logo no início da apresentação. É evidente, é nítido, festa essa grandeza do trabalho de vocês. Realmente, fica bastante claro aqui que vocês devem ter feito um recorte significativo para poder trabalhar. Agora, é claro também que essa grandeza e essa riqueza leva a uma série de desdobramentos.
Por exemplo, tá? Eu acho que somente dessa apresentação que você fez aqui, eu poderia pescar pelo menos umas 10 ideias que poderiam levar a outros, né, vários trabalhos de pesquisa. Né? Por exemplo, quando vocês falam ao final de justiça transicional, a própria justiça de transição hoje merece uma atenção muito grande dos pesquisadores. Eu até diria que o Brasil ainda se importa muito aqui, né, que poderia com relação a estudos sobre isso. Tá? Justiça de transição, a questão ligada à memória, à verdade, quer dizer, temas altamente relevantes que não estão ligados também somente, né, às ditaduras militares, embora sejam a elas mais associadas, mas não estão extremamente ligados somente a regimes autoritários, mas que deveriam estar ligados a inúmeras outras questões, como, por exemplo, a própria questão ligada à violência estatal, etc., que parte do Estado, direta ou indiretamente, omissiva ou omissivamente. Quer dizer, esses estudos só por si só já levam uma série de outros. Tá? E particularmente, para deixar algumas questões para vocês, por exemplo, vocês citam muito a questão da legalidade, do legalismo, tá? Quer dizer, aproveitando essa ideia da legalidade, o professor Carlos falou muito bem, aproveitando essa questão do legalismo da legalidade, quer dizer, e associando isso a esses regimes que foram regimes indubitavelmente autoritários e particularmente dentro sobre uma ótica específica de exceção, se a gente trabalhar com a ideia de legalidade, eu deixo essa questão, esse questionamento. Né? Até que ponto eu poderia realmente encarar esses regimes como sendo estados de exceção? Tá? Uma indagação assim para reflexão. Tá? O estado de exceção, naturalmente, tá? Possui seus conceitos básicos, tradicionais, mas até que ponto, tá? Partindo dessa ótica da legalidade e encontrando amparo em determinados grupos sociais, em determinadas classes, tá? Porventura com maior poder e com maior influência à época da decretação de cada regime desses, até que ponto a gente poderia considerar um Estado como sendo de exceção ou não? Uma indagação, digamos assim, uma colocação para vocês, para reflexão. Né? Pois é, quer dizer, o que seria pois é. Então, gente, é isso. Quer dizer, eu poderia aqui me desdobrar tanto nesse trabalho maravilhoso como esse, em colocações realmente muito importantes. Lembrando sempre realmente que o contexto, quer dizer, vocês trazem uma série de exemplos, né, principalmente da América Latina, mas lembrando que o contexto muito global é um contexto de guerra fria, um contexto complicado, e aí vai ao encontro exatamente do que o professor Carlos Magno colocou, também sobre a ótica, né, de uma análise capitalista e comunista, que pode estar por trás, quer dizer, uma das causas pode ter sido essa. Talvez a gente poderia ser muito reducionista aqui, limitar isso. Claro que outros elementos, outros vários elementos, contribuíram para